A paz seja convosco, meu nome é William, faço parte do teatro da Igreja Quadrangular, região 891. Quero dizer a vocês que o teatro é muito importante aqui para a nossa igreja e é importante também para as nossas vidas. A partir do momento que você faz parte do teatro, você começa a ter um compromisso ainda maior com Cristo, porque naquele dia que você vai participar de um teatro, participar de uma peça, você acaba se dedicando mais até espiritualmente. Você começa ali a fazer um jejum em prol da peça, começa a orar em prol da peça. Então, o teatro é muito importante para a nossa igreja e também para nossas vidas em si. Pai seja convosco. Eu, Josiné, quero falar aqui sobre o teatro. O teatro é muito importante na igreja. Eu participo do teatro na igreja e é muito importante. O teatro, para mim, eu acabei aprendendo mais coisas e é um compromisso que a gente tem até quando vai fazer uma peça. E o teatro é muito importante na igreja, muito importante mesmo. E eu tenho um prazer e uma honra de participar do teatro na igreja. Pai seja convosco, amados, tudo bem? Meu nome é José Valdo, sou aqui participante também da região 891. E aqui para falar a respeito do teatro. O teatro é algo interessante, não só aqui na nossa região, mas em toda a igreja. O grupo de teatro ajuda também as pessoas a se encontrarem mais com Cristo também, porque através do teatro é uma forma também de evangelização, é uma forma que nós temos de alcançar pessoas para Jesus, uma forma também que nós temos de atrair as pessoas para Cristo. Eu vejo algumas pessoas, depois que participamos de teatro, me falar, que aquela mensagem do teatro tocou elas, foi uma mensagem que praticamente ela estava vivendo aquilo que estava passando no teatro, e verdadeiramente tocou fundo o coração dela, e ela entregou a vida dela ali devido ao teatro. Da mesma forma que Jesus, antigamente, nos tempos que ele estava aqui na Terra, ele usava de parábola para poder alcançar as pessoas, nós também temos a nosso favor aquilo que é o teatro também, que podemos estar usando de uma forma falada para as pessoas, da vida delas, o que ela está vivendo através de uma encenação. E o teatro é isso, uma encenação de uma forma de evangelística, de trazer as pessoas para Jesus. Então o teatro é importante dentro da igreja e é importante no ministério, porque é uma forma também de até mesmo alcançar aquelas pessoas que são poucos e vamos dizer assim, inalcançáveis, aquelas pessoas que têm resistência a vir na igreja. Quando nós convidamos elas para assistir a um teatro, é mais fácil de elas virem e através do teatro, através da mensagem, através do louvor, claro que o teatro é uma forma de atrair, mas a mensagem é que vai verdadeiramente tocar o coração. Nós podemos observar na palavra que há muitos relatos artísticos dentro da Bíblia. E eu vou deixar aqui algumas referências para vocês sobre essas artes. Primeiro, as danças na cultura dos hebreus. Está em Juízes 11, 34 e 21, do 21 ao 23. As danças de Miriam e Davi, que são uma referência para nós como ministério, Está em Êxodo 15, 20 e 2 Samuel 6, 14. Os detalhes artísticos dos ornamentos do tabernáculo está em Êxodo 31, 3 e 4. As vestes dos sacerdotes
todos os ricos detalhes das vestes dos sacerdotes, está em Êxodo 39, do 1 ao 31. A dança, a arte muda, a linguagem muda e o entendimento também. Ao meu ver, se fizermos tudo com ordem, decência, temor e com o propósito de edificação da igreja, nós estamos dentro dos princípios bíblicos. As pessoas, elas aceitam o Velho Testamento para interagir no culto hoje. E algumas pessoas não. Então, para aquelas pessoas que não aceitam a dança, na igreja hoje, são pessoas que não aceitam o Velho Testamento na vida do crente hoje, na vida da igreja, na liturgia, no formato de como adorar o Senhor hoje. E tem aqueles pastores, aquelas pessoas que já aceitam a Bíblia como um todo para estar caracterizando o culto a Deus hoje. Então isso vai depender muito da linha teológica. Então, mais uma vez eu quero te dizer, o formato de culto, a forma como cultuamos a Deus, as expressões de adoração, que são a música, o canto, a dança, o teatro, a pintura, vai depender de como a pessoa interpreta isso, de como o seu pastor interpreta, de como a sua denominação interpreta. Mas vamos agora analisar como é o formato, quais são os objetivos do culto do Novo Testamento. Bom, ele precisa explicar e esclarecer as verdades da Bíblia, dar orientações como devemos viver e agir como cristãos, edificar a igreja, levar pessoas à fé, fortalecer a fé, consolar e animar os que são em dificuldades e tirar a pessoa da inércia. Ao meu ver, a dança executada da maneira certa, em forma de adoração e edificação da igreja, ela consegue alcançar esses objetivos do culto do Novo Testamento. A dança nada mais é do que uma expressão, e uma expressão que deve ser feita como forma de adoração, como forma de edificação, tudo com ordem, com decência, com zelo, com temor, com roupas decentes, com movimentos decentes. Tudo para que gere a edificação do corpo, a edificação da igreja. Meu nome é Jaciara Oliveira e há mais de 14 anos faço parte de um grupo de dança, o grupo Águias Mães. Sim, e posso garantir que a minha vida espiritual tem como base a palavra de Deus e a minha adoração através da dança. Experiências que eu já vivi, eu posso dizer que a experiência que mais me tocou, que mais me marcou, foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Essa foi inesquecível. É sobre dançar para Deus. Dançar para Deus é ter uma vida santificada. É estar constantemente na presença. É buscar o Senhor, tanto em adoração quanto na dança. O inimigo das nossas almas tenta incutir nas nossas mentes que é antibíblico louvar o Senhor com danças. Mas isso é para quem não lê a Bíblia, porque lá no livro de 2 Samuel 6:14 diz o seguinte, que Davi dançou com todas as suas forças. E no livro de Salmos também, no número 150, verso 4, diz que louvai a Deus com adufes e danças. Às vezes, Ele nos chama para o secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, Ele nos chama para dançar. A sós, com Ele. Talvez no vale da morte. Talvez no meio do deserto. E lá... Faço parte
do Grupo das Águias desde fevereiro de 2009. Sendo assim, eu tenho 11 anos, né, tendo o prazer e a honra de fazer parte do Grupo Águias Oficiais da Igreja do Evangelho Quadrangular, região 891. Fazendo um resumo da minha estadia no grupo, eu poderia dizer que a minha trajetória ela começa antes de aceitar a Jesus. Isso por quê? Porque em um certo domingo, que nossa, eu nunca tinha visto um grupo cristão dançando. Eu vi as meninas dançando na pracinha da Sarinha. E enquanto elas estavam ali dançando, eu comecei, acredito que pela misericórdia do Senhor, vendo de uma forma espiritual, que era diferente. E não era diferente só a dança, não era diferente só a roupa, era muito mais do que se via no físico. E eu me lembro que depois que as águias dançaram, elas desceram do altar, a pastora Francisca pegou o microfone, e eu lembro que a pastora Francisca fez uma pergunta. Ela falou: o que você quer que Deus faça? Eu lembro dessa pergunta da pastora Francisca: o que você quer que Deus faça? Nossa, eu desabei. Comecei a chorar e a única coisa que eu dizia para Deus era: Deus, eu quero aquela vida para mim. E não era aquela vida de subir no altar e de dançar, mas era vida diferente. Falei: Deus, aquelas meninas têm coisas que eu não tenho e eu não estou falando de nada material. E eu quero esse tipo de vida, a questão da renúncia, a questão de se colocar diante do Senhor, de viver para o Senhor. Eu fui ao culto, né, sendo mais precisa, no dia 16 de março de 2008, também um culto de missões, mas nesse as águias não dançaram, e eu aceitei ao Senhor. Fiquei, né, na igreja, graças a Deus, o Senhor me permitiu continuar ali, batizei as águas, e não tive desejo de ser águia, não, apesar de ter sido as águias que me chamou a atenção, que me fez perceber que a vida do cristão é diferente da vida daquele que não serve. Foi as águias dançando que me fez perceber isso. Apesar disso, eu não tinha vontade nenhuma de ser águia, mas nenhuma mesmo. E 3 meses depois, eu lembro, no mesmo ano, em novembro de 2008, começou a nascer a vontade de ser águia, né? E eu agora quero ser águia. Tenho vontade de ser águia, queria ser águia também, dançar. Eu lembro que Isabela olhou pra mim e falou assim: você sabe que você tem que orar, né? Aí eu sei, eu vou orar. E, né, comecei a orar. E 3 meses depois, no culto de missões do mês de fevereiro, a pastora Leda estava lanchando, né? A gente lanchava lá embaixo, não tinha um terraço em cima ainda. A pastora Leda estava lanchando e ela me chamou, pediu para me sentar. Ela estava sentada sozinha, lanchando, e ela falou assim: eu quero te fazer uma pergunta. Na hora o Espírito Santo falou: ela vai te chamar para ser águia. E meu coração transformou com dor de alegria naquele momento, mas eu deixei ela terminar de falar, né? E eu aceitei, claro, né? E eu lembro que ela falou uma frase, ela falou: eu te vi vestida de águia. Para mim, representa alegria e representa gratidão, né? Alegria pelo que Deus fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele deixou de fazer. Gratidão pela insistência dele, né, em me sustentar, mesmo a carne gritando muitas vezes para ir pelo caminho oposto daquilo que Ele quer para mim, né? Então, toda vez que eu consigo, debaixo da graça, que eu consigo subir no altar, que eu consigo dançar, e que eu sei que eu olho para mim e percebo que não consegui, mas eu dei o meu melhor, sabe? Para subir em santidade, para subir de forma que agradasse a Ele. Eu sou grata, porque tenho certeza que eu não consegui parar, porque parar no sentido
de não aceitar o pecado, eu não consegui pela força do meu braço, mas consegui porque Ele me sustentou, porque Ele me deu outros caminhos, porque Ele fechou algumas portas. Então, adorar a Deus por meio da dança, para mim, é alegria e é gratidão. Em Salmos 30:11, amo esse versículo. Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. E isso para mim é a minha, é a minha história escrita, porque é isso que eu acredito que Deus fez em mim. Ele mudou a minha veste, Ele mudou o meu lamento e me deu a dança como consequência. Escolher entre as experiências fica um pouco difícil, já que, graças a Deus, o Senhor tem nos dado experiência por meio da dança. Uma outra experiência foi no Congresso de Mulheres, primeiro Congresso de Mulheres que nós sediamos, uma que passavam com lençol, em cima das mulheres, sobrenatural aquele congresso. E eu lembro que a pastora havia pedido para criar uma coreografia, aniversário do pastor Alberto, e era um louvor que o pastor Alberto gosta, que é aquele: o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. E como é um louvor difícil, eu ainda não acreditava que Deus me queria criando coreografia. E eu lembro que em um dos momentos de ir lá para frente orar, nós estávamos sentados, era um momento de descanso. Eu tinha virado a noite ajudando no congresso, fazendo comida, ajudando, e eu estava muito cansada. E eu lembro que eu estava sentada e eu cochilei, e aí pediram para ajoelhar para orar e eu dormi. E aí, quando as mulheres foram lá para frente que eu falei uma coisa com o Senhor na minha mente. Eu falei: Deus, se o Senhor realmente tem para mim isso, se o Senhor quiser se o Senhor quiser me usar como coreógrafa também, me dá sabedoria, me dá sabedoria para criar essa coreografia do aniversário do pastor, me surpreender, eu entendo que o Senhor quer isso para mim. E eu lembro que quando a gente foi lá para frente, eu fiquei ali perto de onde fica os envelopes do dízimo, e Congresso de Mulheres Congresso de Mulheres, aquele momento sobrenatural. Gente, foi a primeira vez que eu dancei em espírito, foi a primeira vez que o Senhor me tomou. Eu já havia sido batizada no Espírito Santo, mas foi a primeira vez que o Senhor me tomou de uma forma que eu comecei a dançar, e ali foi a confirmação, e aí veio depois a coreografia, e eu sinceramente me surpreendi. Não tinha condição nenhuma daquilo sair da minha cabeça, se não fosse o Eu acredito que a implicância com relação a dizer ministério de dança seja um pouquinho de falta de conhecimento, Segundo o Google, ministério é ocupação, cargo, função ou serviço profissional. Então, se a gente troca a palavra ministério por serviço e diz serviço com dança, ninguém implica, Mas se a gente coloca ministério, aí já, ministério. Por quê? Porque entende que, porque passou a atribuir a palavra somente a um determinado tipo de ministério, quando ministério quer dizer serviço. Quando a gente faz aquele com relação a não fazer parte da liturgia do culto, segundo o Google, culto é uma homenagem de caráter religioso. É um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Ou seja, é um conjunto de atitudes. É um conjunto. Os tocadores tocam, o ministro de louvor ministra, os auxiliares acompanham e a gente dança, É um conjunto. Então fazemos sim parte do culto, já que o objetivo do culto é exaltar a Deus. E nós estamos ali com o mesmo objetivo: exaltar por meio da dança, servir ao Senhor por meio da dança, servir ao Senhor depois de ver um grupo de dança dançando. Eu conheço da Águia
o mesmo grupo de dança que desejou servir ao Senhor depois de nos ver ali dançando, né? Eu conheço a águia que foi curada enquanto dançava, uma não, duas, né? Isso é que eu sei, que eu sou nova no grupo. O grupo foi criado há muito tempo atrás. Conheço a águia que não tinha jeito nenhum para dançar, e dançando você fica... Porque a dança é instrumento de adoração, pois a dança é instrumento de salvação e proclamação do Evangelho. Porque a dança é instrumento de libertação. A dança é instrumento de cura e restauração de almas, pois a dança serve para edificação pessoal e da igreja. Porque a dança é o exercício da comunhão do corpo de Cristo. A dança auxilia a propagação do ensino, pois a dança desenvolve conhecimento e relacionamento com Deus. Porque a dança estimula a manifestação de dons, pois a dança propaga a exortação e propagação da mensagem de Deus. Louvar. Louvar é admirar, é falar bem, é elogiar, é engrandecer ao Senhor Jesus. E quanto é bom louvar ao Senhor. Todos nós fomos criados para adorar ao Senhor. Quando louvamos a Deus, nós estamos admirando o Senhor, admirando os atributos de seu caráter, da sua fidelidade, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. E adorar não é só palavras bonitas, mas é cultuar ao Senhor. É ter assim um profundo amor. É dizer que Ele é santo, que Ele é digno de glória, de honra. É um amor apaixonante. Com o coração aquebrantado e contrito, com nossas atitudes e serviço a Deus. Sobre todas as coisas, celebrai ao Senhor Jesus com alegria, com júbilo, né? Por todas as coisas que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, como está escrito lá em Salmos 100. E os salmos, antigamente, eles eram considerados como o hinário dos judeus. Sim, lá tem tantos cânticos que eram proferidos no momento do sacrifício ao Senhor Jesus, e com instrumentos e com adoração. Tem 3 elementos básicos na ministração, está lá na música e é muito importante, a letra, onde está ali contida toda a informação a ser transmitida através da revelação da palavra de Deus, e ali atinge o espírito humano, como também o ritmo. No ritmo encontramos a pulsação da música, que nos fornece o interesse de dançar, de gesticular, de pular, e aí isso atinge o corpo humano. E também a melodia, que é uma sucessão de notas musicais que leva o ser humano a chorar, a festejar e a guerrear.
isso atinge a alma. Olha os níveis: alma, corpo e espírito. Ministrar é uma forma de serviço ao Senhor. Como dirigente, temos a função de conduzir os ouvintes a se concentrarem na bênção da palavra de Deus, apresentada de forma musicada. Conduzir a todos a adorar e a bendizer ao nome do Senhor, a sentir a sua presença gloriosa. Que tenhamos prazer na adoração, pois quanto mais nos deleitamos nele, mais ele é glorificado em nós. Hernande, Pai do Senhor Jesus Cristo, Rapaz. boa tarde. Boa tarde. É uma alegria e muito obrigado por você dar esse tempo para a gente poder falar um pouco do seu ministério, no caso do ministro na Casa de Deus. Sim. Qual a igreja que você congrega? Eu sou da Batista Nova Geração, tenho 9 anos que congrego lá, praticamente a idade do meu filho. Sou natural de Camaquã, nasci lá e convivi aqui em Itabuna, praticamente todo o meu crescimento foi aqui em Itabuna. Sou brasileiro, itabunense, né, porque convivi aqui a minha vida toda. Tenho uma esposa chamada Priscila e um filho também chamado Augusto. Bênção pura. Sobre a sua experiência na Casa de Deus, no louvor, foi através de sua família essa experiência que te levou? Foi alguém dentro da tua casa ou alguém de fora que você se espelhou? Me conte um pouco dessa trajetória. Eu não tive nenhuma influência, basicamente, de um cantor. Especificamente, minha mãe gostava muito de cantar, cantou na vida secular, e quando passou a ser cristã, cantava em casa também. Mas eu acho que minha experiência maior foi com o ministério Diante do Trono e também com o pastor Antônio Cirilo, né, na igreja de Contagem, que eles fizeram um mover diferente em determinada época. Quanto tempo você tem que você está nesse ministério de louvor? De louvor é o período que eu estou nesse ministério. Mas assim, anteriormente eu tinha participado de um grupo de louvor de outro ministério, mas eu não conto como parte constituinte, porque eu fui movido mais porque era garoto, né? E aí na igreja, de fato, eu passei a ser ministro, de cantar, de louvar, de adorar a Deus. Praticamente o meu desenvolvimento todo ministerial no louvor foi na Batista Nova Geração. O que te fez a louvar o Senhor? Eu sempre tive uma expectativa com Deus, assim, com relação a adorar Ele. Eu acho que adorar a Deus é uma coisa tão gostosa. E eu sempre gostei de adorar a Deus lá em cima da laje, tocava um violão, um tonante, bem simplesinho. E eu gostava de fazer aquilo e me conectava a Deus com facilidade com isso. Eu acho que foi a primeira coisa que me fez ter um relacionamento e uma proximidade com esse ambiente de adoração, né? Agora me diga, na igreja, qual é o teu objetivo quando você vai se preparar para um culto, para louvar o Senhor? Sim. A gente sempre tem uma expectativa de passar alguma coisa para alguém. Acho que é muito importante você levar algo que possa confortar o coração, possa tirar alguém, resgatar alguém de uma situação que ela está vivendo, através do louvor, conectar ela a Deus. Eu acho muito maravilhoso quando você consegue trazer essa expectativa. Minha expectativa na realidade é essa, é fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Talvez a pessoa não conheça, não entenda quem é Ele, porque vai chegar pessoas de todos os tipos, né? E eu quero que ela conheça esse Deus, um Deus bom, um Deus de amor, né? Então assim, é maravilhoso poder fazer isso. Quando você está nessa expectativa de você acorda, eu acredito que seja assim, e você vai para o culto, como é que você prepara esses louvores? Qual é a escolha? Como é que você entende que aquelas pessoas estão necessitando de algo
Qual é o louvor que você acha ou usa para determinados dias, ou não sei, como é que você se prepara nesse... Eu acho que a preparação maior ela tem que ser pessoal. Se você for entrar num louvor, existem pessoas que entram ali com diversas faces tristes, faces alegres, mas eu tento de alguma forma me conectar, estar bem com Deus, viver uma vida contínua de adoração. A adoração ela não é só dentro da igreja, a adoração é dentro de casa, é no seu viver. E quando eu chego lá, a minha conexão com Deus é quem vai fazer a obra. O que eu manifestar, de fato, é dele. Para finalizar, qual a importância do louvor para a sua vida e para aquelas pessoas que estão ali na igreja? Para a minha vida, o louvor ele libertou-me de muitas coisas, de muitos vícios, e ainda me fortalece na minha conduta, no meu dia a dia, no meu viver. E assim, eu sei que o que eu recebi, eu posso também passar. O que eu recebi de Deus através do louvor, eu também posso compartilhar isso com pessoas. E eu acho que através do louvor eu posso também ajudar pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei, a tentar se conectar com Deus. E Deus também solucionar problemas deles. Não que Deus seja um solucionador de problemas de pessoas. Na realidade, eu quero que elas conheçam esse Deus. E automaticamente, conhecendo Deus, ela vai saber o poder e a maravilha de ter Ele como um amigo, de ter Ele como uma pessoa especial para a vida dela. E eu acho que as demais coisas, elas são acrescentadas, elas são adicionadas nesse menu, né, maravilhoso que Deus proporciona para cada um, né? Eu acho que o mais importante é isso, é tentar conectar ele a Deus. Grande, eu agradeço muito por esse momento. Poxa, um prazer. É um momento mesmo assim de alegria. É sério, me arrepiei com as tuas palavras, com essa conexão que você tem com Deus em relação ao louvor, a preocupação que você tem para com você e saber que aquilo que Deus faz na sua vida faz também com outras pessoas. E o que o louvor expressa é isso, o amor de Deus, e que as pessoas entendam isso. Muito obrigado mesmo por esse momento. Tá? Foi um prazer para mim também, espero ter correspondido também às perguntas. Eu sei que para falar de louvor tem muita coisa, né? Não se resume apenas a essas perguntas, não se resume apenas ao que eu respondi. E existe uma coisa muito ampla, né, para se entender de louvor, e foi um prazer passar essa tarde aqui respondendo essas perguntas. E é um prazer ter você como amigo. Muito obrigado, viu? Valeu! Boa noite, Neuma. A paz. Boa noite, a paz. Estamos aqui com Neuma nessa noite, a nossa entrevistada, e a gente vai estar falando um pouco sobre louvor. Neuma, na sua opinião, como deve ser a vida de um ministro, de um auxiliar que atua no louvor da igreja? Dá um bom exemplo, né? Exemplo não só na igreja, em casa, entendeu? Onde você passa, nos seus vizinhos, entendeu? E ter uma vida no altar, uma vida de consagração, uma vida de oração, de propósito com Deus. Neuma, na sua opinião, qual a importância do louvor na liturgia do culto? Na minha opinião, o louvor é fundamental na liturgia do culto. Por quê? Porque o louvor ele tem o poder de quebrar as cadeias, de curar os enfermos, de transformar a vida, de sarar os oprimidos, de libertar os oprimidos, né? E também é uma preparação para receber a palavra que irá ser pregada no culto à noite. Neuma, qual o conselho que você daria para alguém que quer fazer parte do Ministério de Louvor da igreja? O meu conselho é que, primeiramente, você possa ter uma vida de consagração, com uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega para Deus. E também a importância também, né, de você orar, saber se esse é o seu ministério e também examinar o seu coração para saber qual é a sua motivação, se você quer ser um adorador ou se você quer ser reconhecida. E aí, pessoal do ITQ, boa tarde, paz seja convosco.
meu nome é David Teixeira, estou sendo entrevistado aqui, né? Bom, como eu me sinto tocando no altar? Bom, eu me sinto lisonjeado porque não imaginava que já ia estar tocando no altar em um ano só de ministério. Eu cresci um pouco rápido, digamos assim. Eu me sinto, pra mim assim, eu pelo menos mergulho quando eu estou tocando, mesmo que às vezes né? Sempre tem uns erros, mas eu tento sempre ser melhor, porque temos sempre bola na cabeça, estamos fazendo para Deus e não para mostrar que somos bons, somos o melhor violonista ou o melhor tecladista. Enfim, eu me sinto, quando eu tô tocando lá, aí olho ali para baixo, tá todo mundo adorando, às vezes até me arrepio, porque é uma coisa assim que poucos têm oportunidade e eu quero aproveitar ao máximo. O que é o Ministério do Louvor na minha concepção? Bom, para mim, o Ministério do Louvor é muito mais do que pessoas que estão ali só para cantar ou tocar. São pessoas que receberam dons de Deus, que foram ungidas, né, para salvar pessoas, tanto com as vozes, tanto com as mãos, porque para mim acordes e notas podem transformar uma música ou pode transformar vidas, né? Então, para mim é isso aí. Qual é a relevância do Ministério do Louvor na igreja? Bom, o Ministério do Louvor na igreja tem um papel tão importante como o papel dos pastores, os diáconos, na minha concepção pelo menos, porque as pessoas tendem a se derramar bem mais no Espírito Santo, ser batizadas no Espírito Santo, se derramar mais a Deus ali, chorar mais no louvor do que na palavra, porque a palavra é mais aquele esporro, né, que a gente toma, aquela surra, e o louvor é mais pra realmente você estar ali naquele momento, só você, Deus e o Espírito Santo, pronto. Eu tenho a dizer às pessoas que têm interesse nessa área. Bom, eu digo para as pessoas se esforçarem, né? Porque nada é impossível. E eu sou a prova viva que tempo de ministério não é tudo. Não adianta você ter 10 anos de ministério na igreja e não fazer nada, né? Farpas aí, né? Mas eu comecei mesmo tocando a oração no meio-dia. Tudo tem um começo, então você hoje pode estar tocando lá embaixo, mas um dia você pode estar tocando lá em cima, no altar, junto com os pastores, com a pastora Leda, com o pastor, até com o pastor Alberto, né, que às vezes canta no dia de sexta. Então, é só esforço, se esforçar sempre e estar buscando Deus primeiramente, não ficar querendo tocar as músicas do mundo e querer ir pra banda, crescer, levar isso pra cabeça. E, por fim, acabando com as nossas entrevistas, vamos falar sobre os 10 motivos pelos quais é importante ter louvor na igreja. E o primeiro deles é que o louvor, ele liberta. Vale lembrar de Paulo e Silas, que quando estavam presos pelos pulsos e pelos tornozelos, louvaram ao Senhor e as cadeias foram quebradas. As cadeias podem ser físicas, as cadeias podem ser emocionais ou espirituais. E o louvor, ele tem esse poder de libertar. O segundo motivo pelo qual deve haver louvor na igreja é que o louvor, ele ensina e ele admoesta. Temos a história de Davi e Mical. Davi repreendeu e admoestou a sua esposa quando ele estava lá feliz, porque a arca do Senhor havia voltado, para Israel. Ele estava lá dançando e cantando louvores ao Senhor e ela, ficou muito chateada com aquilo e Davi foi lá e repreendeu a sua esposa e ela, teve a consequência de não gerar filhos. Terceiro motivo pelo qual na igreja é necessário ter louvor é que o louvor, ele prepara a igreja para um ambiente de oração e adoração, Quem nunca chegou na igreja e se sentiu assim maravilhado quando estava passando aquele louvor,
né? E chegou em casa, saiu de casa muito chateado, mas quando chegou na igreja estava tocando aquele louvor e foi tocado e, né, já sentiu vontade de orar e de adorar o Senhor. Então a adoração, o louvor, ele prepara para esse ambiente de oração e de adoração. Quarto motivo pelo qual deve haver louvor na igreja é que ele auxilia com o batismo no Espírito Santo. Sim, meus amados, ele auxilia no batismo com o Espírito Santo, né? Quinto motivo é uma declaração de amor ao Senhor. Tem um salmo escrito por Moisés, muito lindo, que Moisés escreve ao Senhor, adorando, engrandecendo e falando, né, sobre as suas maravilhas. Então o louvor, ele tem esse poder também, ele traz essa declaração de amor ao Senhor. Sexto motivo é que ele possibilita a comunhão entre os irmãos, né? Às vezes precisamos olhar para o irmão, abraçar o irmão, olhar o irmão, e às vezes a gente nem estava tão bem assim com aquele irmão, mas o louvor, ele aproxima as pessoas e nos leva para o próximo ponto. O sétimo ponto sobre a importância do louvor na igreja é que ele aproxima as pessoas que não conhecem a Deus. Muitas pessoas nunca foram numa igreja, mas gostam muito dos louvores e às vezes vai na igreja porque gosta do louvor que toca lá. Então ele aproxima, tem essa questão também da evangelização, né? Oitavo motivo pelo qual é necessário ter louvor na igreja é que alegra a congregação. Deus gosta do seu povo alegre, feliz, né? Em um ambiente feliz. Nono motivo é que ele exercita a fé. Quantas palavras nós não falamos no louvor, no momento do louvor, no qual exercitamos a nossa fé? E o décimo, e não menos importante, é a adoração que chega como aromas suaves nas narinas do Senhor. O louvor, ele faz isso. Existem várias formas de adorar o Senhor, mas o louvor, ele tem esse poder de fazer com que as pessoas se sintam mais próximas do Senhor e adorem com tudo o que tem, com tudo o que são. Um salmo escrito por Moisés, muito lindo, que Moisés escreve ao Senhor, adorando, engrandecendo e falando, né, sobre as suas maravilhas. Então o louvor, ele tem esse poder também, ele traz essa declaração de amor ao Senhor. Sexto motivo é que ele possibilita a comunhão entre os irmãos, né? Às vezes precisamos olhar para o irmão, abraçar o irmão, olhar o irmão, e às vezes a gente nem estava tão bem assim com aquele irmão, mas o louvor, ele aproxima as pessoas e nos leva para o próximo ponto. O sétimo ponto sobre a importância do louvor na igreja é que ele aproxima as pessoas que não conhecem a Deus. Muitas pessoas nunca foram numa igreja, mas gostam muito dos louvores e às vezes vai na igreja porque gosta do louvor que toca lá. Então ele aproxima, tem essa questão também da evangelização, né? Oitavo motivo pelo qual é necessário ter louvor na igreja é que alegra a congregação. Deus gosta do seu povo alegre, feliz, né? Em um ambiente feliz. Nono motivo é que ele exercita a fé. Quantas palavras nós não falamos no louvor, no momento do louvor, no qual exercitamos a nossa fé? E o décimo, e não menos importante, é a adoração que chega como aromas suaves nas narinas do Senhor. O louvor, ele faz isso. Existem várias formas de adorar o Senhor, mas o louvor, ele tem esse poder de fazer com que as pessoas se sintam mais próximas do Senhor e adorem com tudo o que tem, com tudo o que são. E isso chega como aroma suave nas narinas do Senhor. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Nós ficamos muito felizes em fazer
esse vídeo sobre a importância do louvor, como o louvor ele trabalha, né, na questão da teologia do culto, na questão do rito do culto. E foi muito interessante, foi muito bom até aqui. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.